Hoje, para nos ajudar a desmistificar o mundo das finanças pessoais e dos investimentos, sem jargões complicados e com total transparência, recebemos o Miguel Duarte, investidor com uma presença e contribuições muito importantes na divulgação da literacia financeira nas redes sociais. Miguel, bem-vindo ao podcast. Muito obrigado, Ricardo. É um prazer estar aqui. Essa, muito bem. Vamos lá então, Miguel. Eu normalmente, na primeira pergunta, gosto de levar os convidados sempre para as origens, para onde é que começou esse bichinho por investir, e eu queria perceber qual é que foi o gatilho que a ti te fez perceber que poupar não era suficiente e que precisavas de começar a investir. Olha, é uma ótima pergunta. Eu acho que toda a gente começa a investir, começa com isso que estava a dizer, um gatilho, ou seja, entender aqui que poupar não é suficiente. No meu caso específico, foi quando eu estava a falar com os meus pais, ainda era relativamente pequeno, e eu tinha o hábito de guardar todas as moedas dentro de um milheiro. E lembro que na altura conversei com uma pessoa, com um amigo de família, que falou sobre isto, falou sobre o facto de ter comprado umas ações, epá, aquilo não deu resultado, o mercado caiu, e ele entretanto perdeu tudo, mas eu pensei, pá, se isto vai para baixo também há de ir para cima. E eu lembro que na altura fiquei com esse bichinho, só que ainda era relativamente pequeno. O que é que aconteceu? O tempo foi passando e, entretanto, eu comecei a trabalhar. Na altura que comecei a trabalhar, eu era uma pessoa que, antes de começar a trabalhar, por motivos óbvios, porque venho de famílias humildes, não conseguia gastar dinheiro nenhum, e comecei com um ordenado que era relativamente alto, e então estás a ver qual é que foi aqui a problemática, não é? Passas de receber muito pouco para receber um bocadinho mais, e começas a gastar dinheiro como se não houvesse amanhã. O que é que aconteceu? Eu, passado uns meses de ter começado a trabalhar, comecei a dar por mim em andar aqui no sentido contrário, ou seja, ser uma pessoa que não era poupada, ou melhor, desculpa, deixar de ser uma pessoa que era poupada para passar a ser uma pessoa que gastava tudo em todo lado. E então fui aqui às origens, fui aqui pensar e perceber, epá, de que maneira, não é, que eu antigamente agia, porque é que eu antigamente tinha sempre dinheiro, apesar de ganhar muito pouco, e agora ando sempre sem dinheiro. E foi aí, ou seja, eu fui atrás de pessoas que entendessem e falassem sobre este tema de finanças pessoais, como é que a organizar o dinheiro, coisas como orçamentos e tudo mais, e isto está sempre agarrado à parte do investimento. E foi aí que me bateu aquela leve dúvida que eu tinha quando era pequeno, não é? Com aquelas coisas que quando és criança aprendes, ou lembras-te, e depois acabas por quase apagar da memória, e pensei, pá, isto se calhar de investir até faz algum sentido. A minha base, já agora, é de engenharia, como estávamos a falar aqui antes de começarmos. E o que é que acontece? Ou pelo menos o que é que eu acho que acontece? Perfis que são mais ligados a matemáticas têm mais tendência a ser analíticos. O que é que eu fiz? Fui ver o passado, fiz aqui os famosos backtest, olhar para o passado para tentar ver o que é que no futuro poderia acontecer, e obviamente que todos nós sabemos que o passado não garante o futuro, mas comecei a ver que, estou aqui a perder uma oportunidade gigante, que é, primeiro, eu tenho de começar a arranjar forma de conseguir poupar. Segundo, tenho que ter as minhas finanças controladas, obviamente. E terceiro, o meu dinheiro tem que crescer para mim. Eu sempre gostei muito da parte de empreendedorismo e da parte de criar novas empresas, novos negócios, até porque eu acredito que todos nós, a modos que devemos ao mundo o facto de termos uma ideia, temos que pô-la em prática e temos que garantir que estamos a dar o melhor de nós cá para fora. E então foi isso, ou seja, comecei a partir daí a ver na altura, alguns youtubers, havia um ou dois, estamos a falar já há muitos anos atrás, e a partir daí eu comecei a ver esta parte de investimentos. Comecei a investir coisas muito, muito pequenas na altura, estamos a falar em 2013, que foi a altura que comecei a investir. A eToro, na altura, estava com uma promoção, tu inscrevias-te e eles ofereciam-te uma ação, tinhas lá 20 euros, eles ofereciam-te uma ação, e o meu primeiro investimento foi assim, foi através de uma plataforma que inscrevi-me, recebi aquela ação. Entretanto, obviamente que todos nós que já começámos a investir, vemos os altos e baixos do mercado, e eu quando vi aquilo a subir, eu pensei, pá, sou o melhor investidor do mundo, tenho aqui uma ação, né? Na altura era uma ação da Google, tenho aqui uma ação da Google, ela agora está a aumentar 10%, pá, já fiz aqui 10% sobre dinheiro que nem sequer era meu. Certo. E, entretanto, 2013 acabou, 2014 entrou com uma pequena queda nas ações da Google. E eu comecei a sentir aquelas arritmias, né? aquelas arritmias de, estou a perder dinheiro. E então fui outra vez tentar entender de que maneira é que isto realmente os investimentos funcionam. Porque assim, não sei se concordas com esta abordagem, mas eu tenho para mim que cada investimento faz sentido para um certo perfil. Ou seja, tens que conhecer bem o teu perfil de investimento, de investidor, para depois conseguires conciliar com aquilo que são os investimentos que existem no mercado. E pronto, é que isso, só respondendo à tua pergunta, que já me estou aqui a alongar imenso, foi assim que começou.
Não é isso, é uma boa história, é muito interessante. Tu tocaste aí num ponto importante, que é já tens uma certa história com os mercados, já investes há mais de 10 anos e muito provavelmente tiveste situações em que todos nós que começamos a investir temos, que são as histórias de terror, sobretudo ao início, não é? Quando nós estamos a aprender e a Sim, dar aqueles primeiros passos, acabamos por cometer alguns erros. Qual é certo. que foi o teu pior investimento ou o teu maior erro quando estavas a começar e que aprendeste bastante com ele? Tens assim algum evento marcante? Tenho 2. Acho que vais achar engraçado. Eu não falo sobre criptomoedas, ou falo muito de forma leve. Os piores investimentos que eu fiz até hoje foram em criptomoedas. Em 3 eventos, todos eles diferentes. Primeiro porque na altura em que eu estava a pesquisar sobre isto de investimentos, ainda estava a aprender, foi na altura que se começou a falar muito sobre o Bitcoin. E eu lembro-me que agarrei num PC antigo que tinha lá e comecei a tentar fazer mining de Bitcoin. Um, e aquilo na altura não funcionou. Eu não consegui fazer o setup como deve ser, aquilo não entrou. E eu acabei por deixar isso para trás. Passado uns tempos, o que é que aconteceu? Eu vi a curva do Bitcoin a subir, não é? E pensei assim: epá, eu sou mesmo parvo, eu devia ter feito aqui um setup desgraçado, pá, uma coisa que realmente me nasce aqui com força, porque eu agora estava multimilionário. Não é? Pensamentos, outra vez, de quem está a começar. O Certo. que é que eu fiz? Não é? E aqui saltamos para o segundo. Comecei a sentir o FOMO, né? Aqui o Fear of Missing Out, e agarrei dinheiro e comprei Bitcoin. O que é que acontece? Bitcoin na altura extremamente volátil, hoje em dia ainda é um pouco. Quando começou a baixar, eu vendi a perder grande parte daquilo que tinha investido. O que é que aconteceu? Eu não só fiquei com o sentimento de que eu deixei passar uma oportunidade ótima, que eu podia ter minado Bitcoins na altura em que era super fácil, como ainda, para tentar recuperar o tempo perdido, fui perder ainda mais. Mas isto não fica por aqui. Se ficasse só por aqui, era bom. Entretanto, Ok. entretanto, passado uns anos, eu fui acompanhando Bitcoin, mas sem nunca ter lá grande valor, até que, não quero estar aqui enganado, mas foi 2017, 16, 18, que houve ali um pico que o Bitcoin subiu até aos 18, 20 mil dólares por Bitcoin. E foi nessa altura, quando estava perto do pico, isto na altura do Natal, que eu olhei para aquilo e disse assim: isto está a subir, que é uma coisa parva, não é? Já perdi 2 vezes, está na altura de entrar. Então eu consegui entrar exatamente na altura mais alta possível. E quando ele baixou para cerca de 3, 4 mil, se não estou em erro, e o que é que aconteceu? Eu pensei: desta vez não me vão apanhar, desta vez eu vou continuar aqui com o dinheiro empatado, e fiquei com o dinheiro empatado durante quase um ano, até que decidi: esquece, já não vale a pena. Conclusão, entretanto, quem me dera poder comprar Bitcoin a 20 mil dólares hoje em dia, não é? Porque estaria Certo. com um super lucro. Mas foi isto, os meus piores investimentos foram sempre em áreas que eu não dominava completamente e lá está, é daquelas coisas que para mim, o que aconteceu na altura é que eu estava a comprar um investimento que estava completamente desajustado no meu perfil de risco, ou seja, eu não sabia exatamente o que é que estava a comprar, nem lidar com a volatilidade do mercado. Certo, certo. Isso é muito importante, até porque nós em Portugal temos um bocadinho de aversão ao risco e se calhar parte da dificuldade que muita gente tem é essa transição de passar de produtos que são ou que têm pouco risco, como são o caso de depósitos a prazo ou certificados de aforro, para produtos que são um bocadinho mais dinâmicos, ETFs, ações e assim. Sim. Como é que tu vês essa transição mental, essa disciplina que é preciso criar e esse eliminar do risco, ganhar coragem para investir nesse tipo de investimentos? É uma transição difícil? Sim. Eu vou dividir aqui a resposta em várias partes, se me permitires. Que Certo. primeiro, é uma transição difícil, sem sombra de dúvida. Ou seja, nós estamos a falar de passar de algo que as pessoas sentem e que, em toda a verdade, o é extremamente seguro, que são depósitos a prazo. Ou seja, o português típico não tem mais que 100 mil euros num depósito a prazo no banco, por isso estamos a falar aqui de vários vetores de proteção, para passar para algo que tu podes lá pôr dinheiro e de repente no dia seguinte, como me aconteceu quando eu comecei a investir, vale menos, né? E é um paradigma completamente diferente, né? Tu passas de eu sei exatamente quanto dinheiro é que eu tenho lá e quanto é que eu vou receber para eu não sei exatamente o que é que amanhã vai acontecer. Tenho várias pessoas, até mais próximas, que por falar com elas no início, quando elas estão a começar a investir e de diferentes idades, a pergunta é sempre a mesma, que é: eu tenho X mil euros, milhares de euros, centenas de euros, o que seja para investir,
não é? Onde é que eu ponho este dinheiro? E eu costumo fazer aqui uma coisa, respondendo aqui um bocadinho mais à tua pergunta, que é dar um passo atrás. Quer dizer assim, olha, antes de pôr o dinheiro, onde quer que seja, estuda alguns ETFs. Costumo dar uma lista bastante grande com ETFs, principalmente os do SP500, Nasdaq e tudo mais. Estuda estes ETFs, vê que empresas é que estão lá, se isto faz sentido para ti ou não. Depois disso, agarras em muito pouco dinheiro que não faça falta nenhuma. Dinheiro que, se por acaso aquilo for a zero, tu sintas que, olha, não houve problema nenhum. Sejam 10 euros, sejam 5 euros, sejam 20, 50, mais que 50, eu já começaria aqui a pôr o pé no travão, quando estão a começar. Porque a pior coisa que pode acontecer é quando tu estás a começar a investir e tu puseste as tuas poupanças todas num ETF e o ETF no dia seguinte cai 5%, 2%, que seja. Porquê? Tu ficaste uma vida inteira para poupar, e nós em Portugal sabemos que os rendimentos são baixos, ficaste uma vida inteira para poupar 50 mil euros e tu puseste 50 mil euros no ETF, pá, e ele no dia seguinte cai 2 mil euros, o que é que tu vais pensar? Né? Pá, 2 mil euros é. Eu levo um par de meses, uns bons pares de meses a poupar. Por isso, aquilo que eu costumo dizer às pessoas é: primeiro, tens que saber exatamente onde é que estás a investir, tens que saber o teu perfil de investidor e tens que começar da maneira mais simples e com o menor capital possível para que, caso haja aqui algum contratempo, haja aqui algum percalço, tu não sintas que estás a ficar para trás. E aí até é melhor. Imagina o caso, que é, em vez de entrar com 50 mil euros e começar a investir, imagina que eu tenho 50 mil euros meus, em vez de entrar com esses 50 mil euros, o que é que eu faço? Vou tirar 50 euros este mês e vou pôr. Vou ver como é que me sinto com a volatilidade do mercado. Mês seguinte, mais 50, como continuo a sentir. Ao passo que, passado um ano, já tenho lá 600 euros, se calhar 600 euros com alguma valorização, com alguma desvalorização, mas eu já sei exatamente o que é que aconteceu naquele último ano. E obviamente que um ano é um espectro temporal bastante curto, mas ainda assim é sempre melhor porque tu já sabes, ou pelo menos já tens ideia, do que é que vai acontecendo conforme o mercado vai reagindo, tudo que são notícias e eventos. Não é? Sim, para ganhar um bocadinho de disciplina, não é? Ganhar aquela consistência de investir todos os meses e ao mesmo tempo ir testando aquilo que é a tua tolerância ao risco. Olha, por falar Exatamente. em disciplina, eu vi algumas mensagens tuas onde tu falavas sobre um conceito das três contas. Conta-nos lá, para quem não conhece, em que é que isso consiste. Olha, o conceito das três contas, eu vou fazer aqui um disclaimer que eu acho que nunca fiz, mas é, eu não sei se isto veio da minha cabeça, se eu vi alguns, se calhar vi alguns, mas para mim faz-me sentido nós temos o nosso dinheiro segmentado. Outra vez, retornando aqui às bases, né? Uma base mais de matemática, mais de engenharia, eu Uhum. gosto de ter um plano para tudo. Neste caso, o meu plano consiste em três contas. Primeira de todas, estamos a falar de uma conta à ordem, que é a conta onde vais receber o teu ordenado, pagar qualquer dívida que tu tenhas. É a conta que tu vais usar para o dia a dia, que vais ter o dinheiro que tu necessitas para usar dentro daquele mês, ou talvez até um bocadinho mais, mas tipicamente, pelo menos para um mês, convém que tenhas lá dinheiro. Segundo lugar, convém que tenhas uma conta que seja completamente separada desta primeira, onde tu tenhas lá o teu fundo de emergência. O teu fundo de emergência é o quê? É uma conta com dinheiro que tu consegues usar quando existe algum imprevisto na tua vida. E há sempre alguém que me vem dizer que, pá, mas eu não consigo poupar dinheiro e tudo mais, mas ok, se não consegues poupar dinheiro, nem vale a pena pensar em investir. Fundo de emergência é o primeiro. Conta à ordem, depois fundo de emergência. Aqui, e aqui é uma prática muito, aqui sim é uma prática muito americana, de falar entre 3 a 6 meses de despesas no teu fundo de emergência. Eu diria que em Portugal se calhar podemos ser menos conservadores, porque temos apoios sociais e tudo mais, mas ainda assim eu gosto muito desta segurança, esta camada extra de segurança, 6 meses pelo menos de fundo de emergência. E a terceira conta, que para mim é a conta que eu acho que é mais importante, no meio destas todas, é a conta de investimento, que é a conta onde tu vais então entender o teu perfil, vais buscar aquilo que são os teus ativos, ou que os teus ativos estão alinhados com o teu perfil de investimento, e vais estar a alocar dinheiro dentro deles. Ok? Portanto, as três contas é isto. Primeiro, conta à ordem, fundo de emergência e conta de investimento. Ok. E nessa conta de investimento, saltando aqui um bocadinho também para a tua estratégia e portfólio, se tu tivesses que resumir essa tua estratégia ou essa tua alocação nessa conta de investimentos, como é que tu dividias o teu portfólio em termos de ETFs, ações, criptos, que já vi que não é muito a tua praia, mas É. que tipo de ativos é que tu usas, que alocações é que costumas dar, como é que te sentes confortável? Olha, isto para quem estiver a ver o podcast vai achar engraçado, diria eu. Que é, eu tenho um perfil de risco muito alto, ou seja, a minha conta está maioritariamente em produtos alavancados. Ok.
tenho sempre parte da minha conta em opções, tanto de compra como de venda, e tenho depois uma pequena parte da conta, pequena, mais pequena, aqui cerca de 7, 8% em ações individuais, e depois nunca passo de 1, 2% em cripto, e outra vez, não é de todo a minha praia, é mesmo aquele bocadinho de dinheiro que está lá só para garantir que se um dia não volta a ter aquela sensação que fiquei para trás. Portanto, a nível de ETFs, respondendo aqui à tua pergunta, os ETFs onde eu tenho grande parte do meu dinheiro são ETFs alavancados do Nasdaq 100, do SP500. Depois há um ETF que não é alavancado, é o único ETF que eu detenho uma grande participação que não é alavancado, que é o QDVE. E o QDVE, provavelmente sabes qual é que é, mas se alguém tiver a ver que não saiba, é o ETF de tecnologia do SP500, ou seja, das 500 empresas que o SP500 é composto, este ETF agarra nas 60, 70 empresas tecnológicas e tem-las todas dentro do mesmo teto. Portanto, o único ETF que eu detenho que não é alavancado é este, QDV. Depois estamos a falar de ETFs alavancados entre 2 a 3 vezes, do Nasdaq 100, do SP500, e também ETFs alavancados que agora foram feitos há cerca de 1, 2 meses, não estou a erro, do QDV. Ok, e a estratégia é uma estratégia de longo, portanto estás a investir para o longo prazo, é uma estratégia mais de aproveitar as tendências e depois vender, entretanto, nesses que são alavancados, pelo menos. Sim. Olha, eu tenho a minha conta segmentada desta maneira, que é, eu tenho uma parte da conta que é para longo prazo e uma parte que é para short term. E o short term eu posso já explicar qual é que é a estratégia aqui macro que eu uso. A nível de para longo prazo tem ETFs alavancados, que são praticamente todos em vezes 2 e depois uma parte mais pequena, menos considerável, em vezes 3. Eu não aconselho ninguém a começar por este tipo de estratégias. Estamos a falar de estratégias complexas, estratégias que, se houver uma queda grande do mercado, tu podes ser liquidado, porque efetivamente existe essa possibilidade. Portanto, eu não Certo. aconselho ninguém a começar por este tipo de estratégias. Mas a minha é esta. É a minha estratégia a longo prazo e está de acordo com o meu perfil de risco, porque eu fui fazer vários backtests e usei até aqui várias simulações, Monte Carlo, tudo mais aqui em cima, para entender de que maneira é que isto poderia reagir no futuro, até aqui em alguma estabilidade no mercado. Existem no mercado, provavelmente, praticamente toda a gente já viu o podcast deve saber isso, mas existem vários mecanismos dentro do mercado em que, caso haja uma certa percentagem de queda, o mercado fica em freeze durante algum tempo. Ou seja, Uhum. estes ETFs têm alavancagem, podem ser liquidados, a probabilidade de serem liquidados num dia é muito baixa. Mas depois existem outras coisas. Existe uma coisa que é o Volatility Decay, que basicamente o que te diz é que, à medida que o tempo vai passando, se ele aumentar 10% e diminuir 10%, ou diminuir 10% e aumentar 10%, ele não vai ficar nos 100% à mesma que ficaria no caso de um ETF não Normal. alavancado. Ou seja, Certo, certo. exatamente. Ele teria que crescer sempre um bocadinho mais quando existe uma queda de igual valor. Dentro dos backtests que eu fiz, o que eu concluí foi isso, foi que eu conseguia ter aqui, dentro dos pesos que tenho, um maior retorno de mercado a longo prazo, todos os backtests que fiz, já agora, conseguia ter isso, e eu que se tenho vindo a verificar. Eu, nesta parte desta estratégia, desde que comecei até agora, estamos a falar, eu comecei com esta estratégia se calhar em 2015, 16, até agora, na altura ainda com CFDs, né, estamos a falar aqui de retornos que rondam à volta dos 20, 21%, ou seja, são retornos bastante bons, aqui Ok. praticamente em linha com Boa, aquilo que tem sido o QDV, sendo pronto, os alavancados têm sempre aqui uma volatilidade um bocadinho maior e dão aqui uns pontinhos acima. ok. Isto é a parte da conta e estamos aqui a falar de mais de metade dela está nesta estratégia. Depois tenho outra estratégia, aqui sim, considerando a parte das opções e a parte de comprar ações individuais, e outra vez, eu desaconselho de todo quem está a começar a investir, a comprar opções, e até mesmo ações individuais, vão para ETFs de índices, para coisas mais simples, não Enquanto se estão metam a em nada aprender. disto Sim, 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 sim. enquanto está a aprender, porque se ETFs alavancados são perigosos, opções são super perigosas, porque têm uma variação brutal. Estamos a falar de variações de multiplicar por 5 o valor ou de ir a zero no espaço de uma hora, em que aquilo que eu faço é, eu não olho, ou seja, desculpa, para a primeira estratégia, eu olho para aquilo que são as tendências globais, não olho para empresas, e nesta aqui olho para empresas, mas não olho para o preço delas, eu olho para aquilo que está a ser a narrativa dentro da empresa. E foi uma estratégia que não foi inventada por mim, ou seja, eu sigo uma pessoa que não sei se conheces, mas é o Chris Camilo, que fala aqui muito sobre uma estratégia que é o Social Hour, e o que é que esta estratégia faz, ou o que é que ela defende.
que não interessa o preço da ação, ou seja, não interessa a análise técnica da ação, não interessa preço, não interessa nada, interessa sim é a narrativa que a ação está a ter. Então imagina que, por exemplo, uma das minhas ferramentas que eu usava para pesquisar ações era o TikTok. Portanto, isto vai parecer Ok. estranho o que eu vou dizer. Para saber Que o era, sentimento, não é? À volta da. Sim, sim, faz é, e não, sentido. e não só. Imagina, uma das coisas, por exemplo, era na altura em que o ano passado tive uma grande posição na Robinhood, não é? E neste momento já está uma posição relativamente pequena. O ano passado, se calhar, se chegou a fazer 50% da minha conta, nesta altura está à volta dos 3%. Ok. Mas fez os 50% porquê? Opções misturadas com participação, e então ela ganhou assim um ritmo bastante alto. O que é que acontece? No próprio TikTok havia muita gente a falar sobre uma tendência que havia, que a Robinhood estava a dar muito dinheiro para quem transferisse para lá as criptomoedas deles. Estava também a crescer muito. O Vlad, na altura, estava com uma estratégia muito agressiva de mercado, e isto criou tanto burburinho que trouxe aqui muita relevância para esta ação. Enquanto isto era uma narrativa, não é? Eu fui investindo, ou seja, aqui weekly ou monthly calls, fui comprando, à medida que fui vendo que isto estava a ser equacionado dentro do mercado, ou seja, nunca olhando para o preço da ação, mas sim olhando para aquilo que neste caso Wall Street olha, que é se esta ação tem aqui a possibilidade de crescer ou não, e então já começar aqui a ter a própria narrativa do Wall Street. Quando isso aconteceu, eu vendi parte, ou grande parte, daquilo que eram os meus ativos. E esta pequena parte do portfólio, aquilo que faço é isso, ou seja, vejo a tendência de mercado, invisto com ela, e assim que vejo que ela está equacionada no preço da ação, vendo as minhas posições, ou fico com uma posição muito pequena. Ok. Então, podemos dizer que na prática tu estás mais orientado, ou tens uma estratégia mais orientada em fazer crescer o património, digamos assim, através da exposição à alavancagem, de uma maneira mais rápida e não tanto de gerar, por exemplo, aquilo que seria fluxo de caixa, não é? Através, por exemplo, de dividendos ou de retorno aos Sim. acionistas. Tu achas que isso depois vai ser uma preocupação tua no futuro, de quereres fazer uma rotação desse portfólio, ou achas que no futuro o que tu vais fazer é vender parte desse património para ir gerando o rendimento que tu precisas para complementar, por exemplo, a tua reforma? Sim. Olha, eu já pensei sobre isso várias vezes, eu não tenho uma resposta concreta para te dar, infelizmente. O que é que eu te posso dizer? Dentro dos backtests que eu fiz, os ETFs onde eu tenho o dinheiro alocado, aquilo que eu fiz a nível de estudo foi retirar percentagem desse portfólio, ou seja, neste caso vender e não receber dividendos. Sendo que, e aqui eu apela-me um bocadinho ao coração, eu gosto muito daquela ideia de tu tens aquele ativo e tu não precisas de vender, não é? Ou seja, aquele ativo é teu sempre, não é? Não interessa muito o preço. Se, por exemplo, se vamos olhar para um ETF de Dividend Kings, Dividend Aristocrats, em que tu tens ali uma certa percentagem de valor que praticamente todos os anos, a nível percentual, aquilo aumenta um bocadinho, considerando o teu preço de compra. Isso é algo que me traz aqui um pouco de calor para o coração. Eu não posso dizer, e isto eu falo sobre isto em alguns dos meus vídeos, eu não posso dizer que a minha estratégia, entretanto, não mude. Neste momento é esta, ou seja, eu quero Ok, aumentar o capital, até porque o meu objetivo sempre foi eu conseguir me reformar o mais cedo possível, ou seja, ter um capital grande o suficiente para que não precise de trabalhar, sendo que eu já sei que vai ser difícil parar de trabalhar, porque eu faço grande parte das coisas que faço hoje em dia faço por gosto. Um, mas a estratégia neste momento é essa, aumento de capital de uma forma bastante agressiva. Não quer ok. dizer que de hoje para amanhã, acabamos aqui a conversa e dá-me uma coisa na cabeça e eu digo, não, nada disto faz sentido, vou vender tudo, vou tirar aqui tudo o que é alavancagem, tudo o que é risco e vou passar a investir em coisas muito mais seguras. Mas neste Certo. momento a estratégia é essa. Ok. Como é que tu defines então os critérios para investir nos ETFs? Como é que tu escolhes os ETFs onde vais investir? A questão da alavancagem também, ou até mesmo a parte das opções que tu mencionaste, que tipo de critérios ou de características é que tu procuras nesses ativos para depois também conseguir gerir a parte psicológica associada à volatilidade dos mesmos, não é? Como é que tu Sim, fazes claro. É uma essa ótima seleção? pergunta. É uma ótima pergunta. Porque eu acho que essa é uma ótima pergunta? Porque isso é o que realmente é importante quando tu sabes o teu perfil de risco, que é, eu olho para coisas como, por exemplo, o que é que influencia as subidas e descidas deles, e estamos sempre a olhar aqui, se falamos da parte dos ETFs, sempre a nível macro, ou seja, o que é que influencia as subidas e descidas, historicamente, como é que elas se comportaram, qual é que é o drawdown, qual é que é a queda máxima para o período em que esteve a cair, e de que maneira que isso me afeta, ou poderia afetar psicologicamente. Eu tenho várias folhas de Excel, que se quiseres um dia até podemos combinar
e eu posso-te mostrar, que eu tenho lá exatamente, não é? Quanto dinheiro é que eu tenho em perspectiva, começando eu a investir, por exemplo, no ano de 1999, no ano de 98, no ano de, sei lá, 1965, por aí em diante, e dentro disso, não é? Houve um exercício que eu fiz, isto é um exercício muito psicológico mesmo, que é, eu começo com um certo valor, tenho ali uma certa entrada todos os meses de capital a ser agregado, e eu nunca vou ver a linha de baixo do Excel. Aquilo que eu faço é, estou a ver aquilo aumentar, 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 e eu vou vendo aqui o meu sentimento em relação a isso. Isto foi um estudo, obviamente, que é empírico, isto, quem souber fazer análise técnica vai olhar para isto e vai dizer, este gajo é doido da cabeça, isto nada disto faz sentido, mas isto é muito empírico. Mas eu acho que é um estudo muito interessante. Porquê? É muito fácil nós nos perdermos no mercado quando o mercado está a subir muito, e todos já passámos por isso, não é? De estar com posições grandes demais, ou quem usa a alavancagem estar com o mesmo, em vez de ter um ETF alavancado, ter a conta alavancada demais, numa altura em que o sentimento de mercado é muito positivo, e depois de repente dá um estalo e as coisas mudam de figura e já passou, não é? Tu perdeste 30% do portfólio, 40%, 50%, o que seja. Certo. E a maneira como eu faço, como eu fiz inicialmente, foi esta, foi muito empírica, de entender qual é que seria o meu sentimento. A forma como eu olho para os meus investimentos, neste momento, é, eu quero empresas tipicamente, ou mais tendencialmente tecnológicas, porque eu continuo a acreditar que as empresas tecnológicas são aquelas que vão andar aqui à volta a criar mais desenvolvimento e a garantir que nós, enquanto sociedade, vamos continuar a evoluir. E aqui estão empresas como, por exemplo, estamos a falar neste momento a Amazon, mesmo a Robinhood, que está com uma estratégia super agressiva e vai ser aqui um player muito interessante quando houver aqui a transferência de riqueza das gerações. Mas em outras também, como por exemplo empresas ligadas ao setor de energia, que vai estar aqui a dar todo o suporte à parte dos data centers. Portanto, a forma como eu olho para aquilo que são os meus investimentos é isto, ou seja, tem aqui uma parte muito empírica de eu olhar, ver no passado o que é que aconteceu e como é que eu me sentia exposto a cada um destes riscos, e é por isso que eu estava a dizer aqui ao início que o meu portfólio, apesar de ser grande parte em ETFs alavancados, são vezes 2 e não são vezes 3 ou vezes 5, por exemplo. Porque os vezes 5, o que aconteceu foi que eu via uma discrepância tão grande, um drawdown tão grande, que a certa altura eles nunca recuperavam e eu pensei, isto não é para mim, não é? Eu não quero estar exposto a algo que historicamente nunca recuperou de algo. Os vezes 3, por exemplo, não sei se sabes, mas o Nasdaq vezes 3, o ETF, que neste caso está disponível nos Estados Unidos, que é o TQQQ, historicamente, desde que foi criado até agora, teve aqui um retorno anualizado, um CAGR, de 40%. Mas este 40%, não é? Quer dizer que quem investiu quando ele foi criado e quem se manteve investido até agora teve então um retorno médio anualizado de 40%. Mas quem investir a meio não quer dizer que os vá ter, não é? Ou seja, convém que tu entres, que tenhas vários pontos de entrada e que tu vejas como é que te sentes em relação a cada um deles. Portanto, eu diria que isto é uma forma bastante, pelo menos que eu vejo do resto das pessoas falar, bastante diferente, porque por norma é mais uma análise técnica, é mais uma análise da empresa, atender os fundamentais da empresa e tudo mais, e aquilo que eu olho é para o mercado como um todo, ou seja, qual é que é a narrativa do mercado, qual é que é a narrativa neste caso, do mercado americano, qual é que é a narrativa dos mercados daqui na Europa, de que maneira é que isto pode afetar o meu portfólio, não é? E se eu estou à vontade com isso que possa acontecer. Por exemplo, houve agora há pouco tempo o acordo de Mercosul, não é? E foi uma preocupação minha, eu entender de que maneira é que isto poderia afetar o mercado na Europa, o mercado em Portugal, o mercado no Brasil, e qual é que seria o impacto que tem para os meus investimentos. A conclusão que eu cheguei é que seria muito pouco. Ok, investes em empresas portuguesas? Não. É um mercado que tu... Ok. Não, bem visto. Eu a certa altura do meu percurso, em 2021, se não estou enganado, investi em várias empresas que pagam dividendos. Inclusive, eu tinha uma participação muito grande da Petrobras, muito grande para mim, não grande para a Petrobras, mas muito grande para mim, da Petrobras, que eles estavam com uma narrativa muito interessante, ou seja, nós tínhamos acabado de sair do Covid, né, 2020, e tudo que eram empresas que estavam associadas a esta parte de combustíveis tinham levado aqui uma porrada imensa, e a Petrobras para mim estava muito bem posicionada para isso. E tinha aqui uma componente que eu gostava, que era que pagava os dividendos e pagava dividendos muito altos, ou seja, não só tinha valorização, como ainda pagava dividendos muito altos. E na altura comprei algumas empresas portuguesas, e comprei empresas portuguesas por causa disso, por causa da componente de dividendos, que eu acredito que a ti te aqueça o coração quando eu estou a falar sobre Mais esta ou menos. parte. Sim. Mais ou menos, ok. Mas sim, ou seja, neste momento não tenho. Neste momento tenho empresas tecnológicas mais voltadas para a componente de AI, mais infraestrutura ou energia,
Uhum. e depois é aqui a componente de ETFs, e pronto, e estas Ok. componentes de social earning. Ok, ok, boa. Falando em corretoras, aqui entrando nesse domínio, porque também é importante, uma vez que investes em classes de ativos muito diferentes, não é? ETFs, Uhum. opções, ações individuais. Quais é que são para ti os critérios fundamentais no momento de escolher uma corretora? Tu olhas mais para a Certo. segurança, para as comissões, para o tipo de produtos que disponibilizam e se também se tens alguma favorita que nos possas mencionar aqui. Olha, a nível de full disclaimer, eu sou patrocinado pelo XTB, por isso. Assim, corretoras favoritas, tenho várias que gosto. Vai depender aqui da maturidade da pessoa. Se tiver, e não é porque sou patrocinado pelo XTB, mas obviamente pode influenciar aqui a minha resposta, mas não é nesse sentido. Se eu fosse iniciante, eu iria começar por uma corretora que tivesse, pelo menos sede em Portugal, não é? Ou seja, a XTB tem uma sucursal, não é sede, não é casa-mãe, mas tens pessoas aqui em Portugal. Para além disso, eles conseguem te ajudar na parte do IRS e tudo o que são as tuas transações, em princípio, também deverão de aparecer lá. Portanto, se eu tivesse agora a iniciar, eu iniciaria ou pela XTB, porque tem toda esta componente de é fácil de comprar, podes lançar uma ordem no mercado, é rápido, a ordem no mercado não tens que estar a preocupar com o preço, é muito user-friendly a parte de estares a comprar, ou então iria para uma outra, que seria a Trading 212, mas iria para a Trading 212 só por causa da parte visual, porque a parte visual eu acho que é interessante a forma como eles conseguiram construir a corretora. Ok, Mas ainda assim, entre uma e outra vez, disclaimer total, que sou patrocinado pelo XTB, iria começar pelo XTB por causa desta componente, da componente do IRS anual, que eu acho que 90% das perguntas que me chegam a partir de abril é como é que eu faço o meu IRS? Ou seja, isso. o ano passado, diz, Não, eu ia dizer, e sobretudo quando tens ativos que são, por exemplo, não tão comuns de declarar e que é difícil encontrar informação na internet, não é? Opções e coisas do género, é normal que as pessoas se sintam assim, mais na dúvida sobre como podem declarar esses ativos, não é? é. E a XTB, pá, eu conheço-os de perto, eu tenho estado com eles, eles têm feito investimentos brutais naquilo que é a plataforma deles. Por exemplo, eles ainda, esta semana passada, há 2 semanas, se não tenho erro, introduziram a componente de opções lá. Mas eles introduziram de uma maneira em que tu só podes fazer a compra. Ou seja, tu não tens aqui a possibilidade de vendas a descoberto, por exemplo. O que é Ok. bom porque, ao menos aí, tens aqui um Mas limita as travão, perdas, sim, sim, sim. tens aqui um travãozinho. Ok. Um, para além disso, eles também têm aqui vários planos de expansão. Pá, eu acho que é uma corretora que vai continuar a crescer. A Ok. corretora que eu mais uso ao dia de hoje, por motivos óbvios, pela componente de options e tudo mais, tem sido a Interactive Brokers, mas é como digo, que é, eu comecei por usar a Etor, e na altura a Etor usava porque estava muito habituado a ouvir as pessoas a falar dos Estados Unidos, e a Etor tem CFDs, não sei se conhece a Etor, mas eles têm Sim, sim. CFDs. As primeiras também na Europa. Exatamente, foi das primeiras na Europa. E na altura, eu nem sei se havia cá outra, mas sei que eles tinham uma estratégia também de crescimento muito agressivo. E eu comecei a investir neles por causa disso, ou seja, até comprei CFDs sem serem alavancados, CFDs de 1 para 1, mas era porque eu conhecia os stickers, neste caso dos ETFs dos Estados Unidos, pá, e aqui era muito fácil. Eu ouvia falar no VOO, eu chegava lá e tinha o VOO, não é? Eu Certo. ouvia falar no QQQQ, chegava lá e tinha o QQQQ. Pá, para mim Ok. era fantástico, né? Eu chegava e comprava aquilo que queria, né? Que eram os stickers que eu já conhecia. Tu achas que é importante existir uma diversificação entre corretoras, por exemplo, os ativos, até pelas proteções diferentes que cada uma tem, dependendo das sedes? Ou é uma coisa que tu não ligas muito, Miguel? Olha, eu vou dar duas respostas. Depende. Se tiveres um certo capital, sim, eu fiz isso até certa altura. A partir do momento em que começas a ter, pá, eu diria que 200, 300, 400 mil euros, é um bocado indiferente, porque as proteções aqui na Europa variam entre 20 e 25K, se não estou enganado, no Reino Unido acho que é um bocadinho maior, mas ainda assim, se tu tiveres meio milhão de euros investido, a partir daí é um bocado indiferente, porque tu vais estar sempre exposto aqui a essa possibilidade. Ok, Aquilo que eu costumo olhar é, primeiro, para quem é a equipa de gestão,
na altura, acho que é importante. E depois, aquilo que eu acho que as pessoas não falam muito e que me parece super importante, que é o AUM, ou seja, a quantidade de assets que aquela corretora detém, porque isso é indicativo de que, em princípio, a corretora há de passar menos dificuldades em caso de quebra de mercado, quebra de negócio e tudo mais. Ou seja, Ok. estamos a falar de uma corretora que tem uma quantidade de assets que está a gerir de 50 bilhões, é diferente de uma corretora que tem 1 milhão. Não é? Se a corretora tem 1 milhão, se tiver um cliente que tem 500 mil, o cliente vai-se embora, não é? A corretora vai, passar aqui, vai começar a passar fome. Não é? Ok. Olha, dada a tua exposição aos Estados Unidos e também à influência que ele representa, não só para ti, mas eu penso que para todos que fomos buscar alguma ou ver alguma informação do YouTube, não é? A filosofia FIRE é originária de lá, não é? Está muito presente nas redes sociais, mas também é originária de um sítio onde tens salários de 6 dígitos, que são muito comuns, não é? Uma realidade fiscal completamente diferente. É. Defender o FIRE em Portugal é um bocadinho mais difícil, com um salário médio bruto que mal passa aos 1000 euros. Achas que é uma utopia vendermos isso ao comum, ao português comum, ou achas que existe efetivamente uma possibilidade de nós conseguirmos atingir o FIRE também nesta geografia, vamos dizer assim? Olha, excelente pergunta. Eu vou dizer que sim, eu acho que é possível atingir o FIRE aqui em Portugal. Qual é que é aqui a ressalva? É que o FIRE que tu vais atingir nunca vai ser com os mesmos números que alguém nos Estados Unidos vai atingir. Ok, Estavas a falar e bem, não é? Ou seja, estamos a falar de salários de 6 dígitos nos Estados Unidos. Aqui em Portugal não temos salários de 6 dígitos, mas também as nossas despesas, em princípio, não vão ser tão altas como as deles. Isto para dizer o quê? Que se nós fizermos aqui as contas, não é? E isto são contas que, felizmente, eu fui fazendo várias vezes para fazer os vídeos que tenho feito. Se nós agarrarmos em 10% daquilo que é o nosso salário e tivermos a olhar para 10% de valorização do mercado anual, nós investirmos, neste caso, dos 20 aos 65, estamos a falar aqui de 45 anos, em princípio, usando aqui a regra dos 4%, a regra famosa do FIRE, nós conseguiríamos ter uma reposição de salário de 1,4 vezes. O que quer dizer salário, neste caso de salário médio. Um, Se nós considerarmos, e isto obviamente mantendo o salário constante certo. durante todo o tempo, que obviamente que isso não acontece, né? Estamos a falar no mundo hipotético, mas estamos aqui a falar de uma reposição de salário para a altura da reforma de 1,4%. Qual é que é o problema disto? É o FIRE, supostamente, né? É Financial Independence, até aqui está tudo bem, 65 anos sem independência financeira. A parte de retire early é que pode ser um bocadinho mais tramada. Porquê? Este 1,4%, se retirarmos 5 anos, desculpa, este 1,4%, se retirarmos 5 anos, passa a 1, estamos a falar de 40 anos. Ou seja, 10% do teu salário investido durante 40 anos, não é? Tu conseguirias te reformar, teoricamente, alguns anos mais cedo. Que obviamente que, o que é que acontece? Isto vai depender sempre muito da tua percentagem de poupança. Eu acredito que em Portugal, e aqui respondendo à tua pergunta, eu sei que dou voltas para responder já agora, Não, mas respondendo mas, aqui à tua pergunta, é interessante a linha de raciocínio também, sim, sim, sim. exato. Mas respondendo aqui à tua pergunta, eu acho que é possível, sendo que nós em Portugal temos uma mentalidade muito acerrada de nos queixarmos e de não encontrarmos soluções. Eu posso-te mandar qualquer vídeo que eu tenha feito que fale sobre estes tópicos, sobre comprar carros novos, sobre poupar dinheiro, e tenho sempre vários comentários de pessoas a dizer que não sabes a minha vida, não sabes o que é que eu passei, não sabes o que é que eu faço, não me compreendes e tudo mais. E a minha resposta é sempre a mesma, que é, eu tenho as mesmas horas do dia que tu, posso ter mais saúde, e isso eu admito, ou seja, pode ser uma questão de saúde, e aqui não há nada a fazer, mas efetivamente nós em Portugal, e nos Estados Unidos isso também acontece, nos Estados Unidos já agora é um país que se trabalha muitas horas, nós aqui que achamos que trabalhamos muitas horas, eles lá, estas pessoas que ganham múltiplos 6 dígitos trabalham muitas horas mesmo. Nós podemos ter outras coisas. Eu, por exemplo, eu tenho um trabalho, tenho uma empresa, tenho negócios, tenho várias coisas a correr ao mesmo tempo. E não há mal nenhum. Ou seja, enquanto nós temos tempo, se tivermos filhos, obviamente temos que diminuir aqui um bocado de carga de trabalho, mas se não tivermos, vamos aproveitar para trabalhar um bocadinho mais, fazer coisas que a gente gosta, criar valor para a sociedade e para nós. Eu acredito que sim, acredito que o FIRE é possível atingir, lá está, com os 10% a 10% de retorno anualizado, ao final de 40 anos. Vais atingir um FIRE já um bocadinho mais tarde. Mas se aumentares a tua contribuição, em vez de ser 10% para 15% ou 20%, tu começas a descer de forma exponencial. Respondendo à tua pergunta, eu acho que é possível. Nos Estados Unidos, eles conseguem fazer uma coisa diferente daquilo que nós conseguimos fazer, que é, eles atingem uma quantidade de dinheiro muito mais alta, mais rápido,
e conseguem vir, por exemplo, a Portugal e têm um FIRE em Portugal completamente desafogado, não é? Ou seja, não consegue certo. fazer. Sair de Sim, é Portugal, se assim, tirar bens para as Filipinas. sim, se não conseguir, pelo menos serve como disciplina, não é? Construção ali de um comportamento, não é? Ao longo do tempo, onde tu vais poupando e investindo e até podes não conseguir atingir o FIRE aos 30 anos, como muitos advocam, mas pelo menos criou aquela disciplina e aquela cultura de investimento e de poupança e seguramente vai contribuir, pouco ou muito, mas vai contribuir, não é? Essa é a parte importante. Vai contribuir e isso está a dizer é um ótimo take, que é, a disciplina e aqui o facto de tu estares a fazer uma coisa muitas vezes ajuda-te a que tu próprio, consigas ter para ti que isto é necessário, não é? Ou seja, eu não posso viver todos os meses a gastar tudo aquilo que eu recebo. Porquê? Porque caso contrário, quando houver aqui algum imprevisto, o que é que vai ser de mim, não é? Onde é que eu vou buscar dinheiro? Como é que eu vou conseguir Certo, certo, safar disto? E certo. existem muitas pessoas, pá, de certeza que tens à tua volta, seja família ou amigos ou histórias que ouviste, de pessoas que pá, ganham muito dinheiro ou ganhavam muito dinheiro, mas estouraram o dinheiro todo. E, pá, isso são histórias aos pontapés, né? De pessoas que estavam habituadas a ganhar muito dinheiro e de repente, olha, acabou. E agora o que é que É, passa a minha vida? Tinhas um sim, emprego que ganhavas muito bem, estavas habituado a ter um estilo de vida super alto, né? Carro brutal à porta, um carro de 100 mil euros à porta, um apartamento de meio milhão, 1 milhão de euros, e de repente o dinheiro acabou, o salário acabou, e agora o que é que tu fazes à tua vida? é um Pronto, choque. né? Sim, sim, É um sim, é choque. verdade. Tu tens alguma referência, seja ela nacional ou internacional, neste mundo dos investimentos, que Olha, te inspire a nível de filosofia de investimento ou de estratégia? eu tenho várias. Existe uma que eu gosto muito, que é baseada num livro, que é o Milionário da Porta ao Lado, que ele fala sobre como é que o típico, salvo seja, milionário vive nos Estados Unidos, que ele chega à conclusão que o típico milionário tem uma casa num sítio mediano, ou seja, não é num sítio mau, mas não é, por exemplo, o equivalente aqui na Quinta da Marinha, mas tem, por exemplo, uma casa perto da Beloura, não na Beloura, mas perto da Beloura, eh, e tem um carro também mediano, ou seja, não tem um Mercedes topo de gama, um BMW, um Porsche, tem um carro mais comedido, Modesto, sim, sim, sim. mais modesto. O que é que acontece? Isto influenciou-me porquê? Porque eu até certa altura da minha vida pensava, epá, quando tiver muito dinheiro eu vou querer comprar um carrão, quero comprar um Porsche, né? Ou seja, queria um Porsche, não sei se viste o Californication, mas eu queria um Porsche igual àquele que o Hank Moody tinha, e era isto, ou seja, para mim isto era o clímax da minha vida, era isto. Até certo ponto que eu li esse livro e entendi, pá, espera lá, mas isto não faz sentido, né? Estou a comprar uma coisa e o sentimento vinha daí, estou a comprar uma coisa para impressionar os outros, não é uma coisa para mim, né? Uma coisa que eu posso gostar, posso ficar feliz porque tenho isto durante 5 minutos, mas a partir daí isto esbateu-se. E hoje em dia tenho um carro que, pá, se calhar o carro vale 3 mil euros, cara, nem isso, e podia comprar, não um, não dois, mas um par de Porsche, uns pares de Porsche. E não os compro exatamente por causa disso, porque aquilo que eu sinto é que seria dinheiro muito mal emprego, ou seja, eu não vou estar a comprar um carro, é um ativo que vai desvalorizar muito, e se calhar eu vou chegar ao meu número, que é o meu número do FIRE, que aquilo que já agora que eu gostava de ter é um Fat FIRE, um FIRE bem gordinho, bem inchado. Um, eu não vou estar a fazer isso porque eu vou estar a dar muito espaço atrás. Por isso, em relação a uma delas é este livro, é o The Millionaire Next Door, o Milionário da Porta ao Lado. Depois, a nível de youtubers, estávamos aqui a falar. Existe um nos Estados Unidos que provavelmente hoje em dia é o maior dos Estados Unidos, que é o Graham Stephan, não sei se conheces, Sim, 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 sim. mas pronto, que também é uma pessoa que fala muito sobre isto, mas ele tem uma filosofia de investimentos muito mais comedida. É engraçado que uma das as referências que eu tenho é o Chris Camilo e eles têm um podcast, neste caso o Graham Stephan, em que Chris Camilo vai lá várias vezes e eles estavam a falar sobre as filosofias de investimento. O Graham Stephan, para ele, se ele pudesse, ele ia para uma coisa com um retorno fixo de 6% ao ano e para ele estava bom. Portanto, ele também tem já uns bons pares de milhões, né? Portanto, Sim, ele é tem um diferente. património já considerável, sim. Olha, Exatamente. saltando então aqui para a atualidade nos mercados, aqui entrando na reta Uhum. final do podcast, eu queria falar sobre a concentração que nós estamos a ver nos ETFs. Portanto, os ETFs sempre foram vistos, ou continuam a ser vistos, aliás, como uma boa oportunidade de diversificar o risco, digamos assim, Sim, através da diversificação natural dos mesmos, mas nós estamos a chegar a um ponto onde as 10 maiores posições dos ETFs, alguns deles até já chegam aos 35%. sim. Como é que tu vês esta concentração cada vez maior nos ETFs? É algo que te passa ao lado, que tu não ligas muito, que vai normalizar? Qual é a tua opinião em relação a isto?
Olha, eu ligo e está a acontecer uma coisa engraçada, que é, se nós olharmos para o VWCE, que eu diria que é o ETF mais diversificado, pelo menos que eu me recordo, não sei mais nenhum, ou um que seja tão diversificado, mas nós vemos que, se calhar nos últimos 5 anos, ele passou de uma concentração dos Estados Unidos, e olhem só para os Estados Unidos, de 60%, e neste momento, se não estou em erro, está mais perto dos 70%, ou já passou dos 70%. E isto quer dizer que a concentração nos Estados Unidos está muito alta, e não só, que vai muito em linha com o que estavas a dizer, que é as Mag 7 cada vez, Mag 7, nós estendemos às 10 maiores do mundo, elas estão cada vez a ter mais concentração de valor dos ETFs. O que é que eu acho que vai acontecer? Que é, estas empresas foram aquelas que até agora trouxeram mais inovação nos últimos anos, até pelo tema de AI, infraestrutura e tudo mais. O que eu acho que vai acontecer é que nós estamos agora, se calhar, na terceira vaga de AI, ou seja, a primeira parte da construção de LLMs, segunda infraestrutura e agora produtividade, e à medida que a parte da produtividade for instaurada nas empresas, isto vai-se começar a esbater, porque a tecnologia em si já existe, a infraestrutura está a começar agora a entrar num patamar já muito interessante, e a terceira vaga, que há de ser a parte da produtividade, há de começar a afetar todas as empresas. O que é que isto, pelo menos a mim, me leva a crer? Estamos a falar aqui de custos operacionais mais baixos, e quando tens o custo operacional mais baixo, libertas mais margem, libertando mais margem, também tens libertação de EBITDA maior, e acontece que essas empresas vão começar a crescer também bastante mais. Minha opinião, obviamente, é fundada na minha cabeça. Mas aquilo que eu acredito que vai acontecer nos próximos anos é exatamente isso. É a produtividade das empresas vai começar a acelerar, e com isso o EBITDA vai aumentar, e esta acumulação de valor nestas empresas vai começar a baixar. Imagina, tu tens a Nvidia, e a Nvidia, atenção, eu acho que merece estar em número 1, porque é uma empresa gigante que continua com margens pornográficas, não são margens demasiado grandes para ser real. E quem diz eles, diz outras empresas. Por exemplo, eu vi uma empresa que não faz parte da bolsa, mas eu acho interessante este use case, este caso de uso. Houve uma empresa que eram 2 pessoas, que foi a primeira empresa com uma pessoa ou 2 a atingir o estatuto de 1 bilhão, bilionária. Nós vamos começar a ver cada vez mais isto, que é empresas pequenas a gerar muito valor para o mercado, seja porque têm uma infraestrutura por trás, custos operacionais muito baixos, seja porque são elas que estão a criar esta infraestrutura, estes algoritmos, ou estão a gerar aquilo que é necessário para que isso aconteça. E aquilo que eu acho que vai acontecer à medida que o tempo vai avançando é isto, ou seja, neste momento a inovação está muito concentrada nestas empresas, a inovação está muito concentrada nas Nvidias da vida, nas Googles da vida, ou Alphabet da vida. Isto a nível, quando começares a democratizar a produtividade, vais começar a ver também o resto das empresas a terem mais impacto dentro dos índices. Ok, então acreditas que é uma mudança estrutural a que estamos a assistir, não é? Porque eu tinha aqui uma pergunta sobre se estamos realmente numa bolha, se a inteligência artificial efetivamente se vai traduzir em maior produtividade, mas tu já me acabaste de responder que sim, que acreditas que vai existir aqui uma mudança, ou que está em curso uma mudança estrutural, e que a produtividade vai ser o grande fator, digamos assim, de lançamento dos mercados nos próximos anos. Sim, Diz, desculpa. não, ia só dizer que eu tenho para mim que este ciclo de inovação é diferente, mas tem aqui semelhanças com aquilo que aconteceu nos anos 2000. Se realmente é uma bolha que vai estourar ou não, isso eu não sei, ou seja, ninguém sabe, e quem diz que é uma bolha ou quem diz que não é uma bolha são opiniões, ninguém sabe exatamente o futuro. Aquilo que eu sei, ou que eu acho, é que isto está dividido em três fases para o mercado como um todo. Primeira de todas, a instalação da tecnologia, criação das LLMs. Segundo, a parte da infraestrutura, garantir que isto pode ser democratizado. E terceiro, a otimização da produtividade, que é aquilo que nós conseguimos fazer hoje em dia. Por exemplo, eu antigamente, se calhar, para uma tarefa, precisava de uma equipa de 5 pessoas, e hoje em dia estávamos aqui a falar antes de começar o podcast sobre as empresas que são one-man show. Estava-te a falar há bocadinho. Eu acredito que cada vez mais isso vai haver, ou seja, eu hoje em dia eu posso comprar um MacBook Mini, não é? Posso pôr lá um CloudBot e crio aqui meio dúzia de agentes, e eles estão a ajudar a fazer o trabalho do dia-a-dia. Estão aqui a fazer o scalping do mercado, estão aqui a ver o Instagram e o YouTube e o TikTok tudo ao mesmo tempo. Sim. Estão a olhar para aquilo, não é? E eu acabo por já ter aqui a informação toda infiltrada. Eu sou praticamente um decisor. Eu vi um vídeo que eu achei interessante no Instagram,
a propósito disto, que é uma rapariga que ela fala sobre só otimização usando AI. E então, como é que ela fez o vídeo, que eu achei uma forma muito gira, que era, ela aparecia na praia a dar um mergulho e de repente passava para ela em frente ao computador, ou seja, tu vias o computador e ela lá ao fundo a dar um mergulho, e ela passava para o computador e ela dava um clique. E depois passava ela para dar um mergulho e estava um bocadinho mais na água. E estava lá escrito, como é que eu trabalho hoje em dia com a minha automatização em AI, não é? Portanto, é isto. E cada vez mais, com a democratização da parte de inteligência artificial, eu acho que isso vai acontecer. Vai ser algo que nenhuma empresa vai conseguir ficar à parte. As que ficarem vão ficar para trás, eventualmente. E as que não Ok. ficarem vão conseguir ter uma produtividade estupidamente alta. Ok, boa, boa. Olha, para quem nos está a ouvir neste podcast e a ver, e acha que se calhar já vai tarde para começar a investir ou que os salários em Portugal não permitem criar riqueza, qual é que é o teu conselho ou a tua sugestão principal para dar o primeiro passo? Ok. Assim, conselho, pronto, eu sei que já é prática nesta área, eu não faço aconselhamento financeiro, Certo, nada disto eu é sou- conselho, são sou- apenas opiniões de não uma é? pessoa que. Exatamente, exatamente. É apenas a opinião de uma pessoa que já cometeu alguns erros. Uhum. Um, eu acho que nunca é tarde para começar, para ser sincero. Mesmo que tu tenhas já uma idade avançada, se tiveres 10 anos à frente, 5 anos à frente, o que seja, tu obviamente tens que ir com mais calma, não podes arriscar tanto. Uma coisa é quando tens 20 anos e fizeste um bom investimento, aí aquilo correu super mal e agora tens 30, 40, 50, 60 anos à frente para recuperar. Outra coisa é quando estás com 60 anos, pá, e agora tiveste aqui um percalço e já não vais ter tanto tempo para recuperar. Ou seja, eu acho que nunca é tarde para começar. Vai sempre depender daquilo que é a nossa idade, daquilo que é o nosso perfil de risco, a quantidade de risco que estamos dispostos a correr, mas eu posso dizer uma coisa, que é, existe uma frase que é muito gira, uma expressão que é muito gira, que é que a melhor altura para plantar uma árvore era há 20 anos atrás e a segunda melhor é hoje em dia. Não é? Eu realmente acredito nisto, acredito que tu podes chegar tarde a um sítio e ainda assim seres uma peça muito relevante. Eu vou dar aqui um exemplo, que é, e não tem nada a ver com a parte de investir, mas eu comecei a criar conteúdo o ano passado, fez um ano há coisa de 15 dias. E neste momento no TikTok estou com 50 e tal mil subscritores e no Instagram com cerca de 11 mil. Eu podia olhar e podia dizer assim, pá, então já há tanta gente a fazer isto, já. Se eu começasse com 20 anos, aí sim, agora começar agora, pá, agora não faz sentido nenhum. Mas não, comecei, olha, deu resultado, tem sido uma experiência gira. Eu diria que investir também é muito isto, tens que ir com o espírito aberto, primeiro para aprenderes, tens que saber que vais errar. Portanto, ninguém que começa a investir dá sempre os passos certos. E atenção, se começares a investir e estiveres sempre a dar os passos certos, desconfia, alguma coisa está errada. Mais tarde ou mais cedo, sim, sim, sim. Exato, desconfia que alguma coisa está errada. Ou estás a investir naquilo que não devias e alguém está-te a passar a mensagem errada, ou então mais tarde vai dar raia. Portanto, eu diria que nunca é tarde para começar. A melhor altura para começar outra vez era há 20 anos atrás, a segunda melhor, pá, de certeza que é agora. Boa, boa. Bem, nós estamos a chegar ao fim. Eu deixo sempre esta parte final para o convidado falar um bocadinho sobre as iniciativas que tem, sobre as redes sociais, onde é que as pessoas te podem encontrar. Assim que, Miguel, o palco é teu, estás à vontade. Muito obrigado, Ricardo. Onde é que me podem encontrar? Eu estou neste momento em praticamente todas as redes sociais. O tag ou o nick, como quiser chamar, é sempre o mesmo. É Miguel Duarte VFD, que é Vamos Falar de Dinheiro, que foi a iniciativa que comecei aí há uns tempos atrás. Sendo que a maior rede social, como disse há bocadinho, é o TikTok, 52 mil subscritores. A segunda maior neste momento é o Instagram, cerca de 11 mil, se não estou em erro. A terceira, o Facebook, também tem sido uma bela surpresa. E depois, pronto, também estou na parte do YouTube, sendo que o YouTube, outra vez, estou aqui a falar contigo, mas no YouTube tem muitos poucos subscritores, são 200 e tal. Mas pronto, é tudo conteúdo de curta duração e o YouTube acaba por dar primazia mais a este tipo de conteúdos que fazem totalmente falta. E lá está, é neste tipo de conteúdos que nós conseguimos esmiuçar e ir aqui mesmo aos detalhes que eu acho que são tão importantes, né? Falar sobre estas coisas, perfis de risco, como é que a gente se posiciona, como é que a gente se posiciona e tudo mais. Mas a nível de redes sociais e projetos neste momento, projetos públicos são estes, depois projetos privados, quem estiver a ver isto sabe quais é que são, mas esses não vão ser para Ok. já. Ok. Miguel, um enorme obrigado pela tua generosidade, pela transparência com que partilhaste a tua estratégia e por elevares a literacia financeira em Portugal. Para quem nos ouve,
Não se esqueçam de seguir o trabalho do Miguel nas redes sociais que eu vou partilhar na descrição do vídeo. Se gostaram deste episódio, partilhem com o vosso amigo, o familiar que ainda tem o dinheiro parado numa conta à ordem. E deixem obviamente o vosso like. Miguel, novamente, muito obrigado e muita sorte nas tuas iniciativas. Ricardo, muito obrigado. Eu adorei esta conversa. Espero que corra tudo bem e vamos voltar a repetir. É isso. Obrigado. Um abraço a todos e até ao próximo episódio.